Pobreza na peregrinação a Jerusalém. Depois de quase um ano de permanência em Manresa, Inicu cresceu. Tinha chegado o momento de começar sua peregrinação à Terra Santa. Desculpa. E creu. Creu. Não Creu foi que tinha cresceu. chegado. Cresceu que tinha chegado o momento de começar sua peregrinação à Terra Santa, planejada desde sua conversão em Loyola. Em fins de fevereiro de 1523, pôs-se a caminho de Barcelona, onde ficou umas 3 semanas. Conservou seu modo de vida, ao qual ele tinha acostumado em Manresa, hospedando-se no hospital e vivendo de esmola. Aqueles poucos dias de que dispunha, tinha de aproveitá-los para preparar sua peregrinação, ainda que não dissesse nada sobre isso a ninguém, por temor de ser tomado de orgulho. A preparação. A experiência que ele podia fazer nesses meses, isto é, que a providência de Deus nunca abandona seus servos, ficou inesquecível por toda a vida, e o nome do peregrino o utilizou, referindo-se a si mesmo quase até o final da sua autobiografia. Desde o princípio, pôs à prova sua confiança em Deus, partindo de Barcelona, sem nenhum estipêndio para sua viagem, ainda que se lhe ofereciam e o pudesse facilmente obter. Isso significa que não levou consigo no barco nenhum dinheiro, nem se juntou a nenhum grupo de viajantes. Inclusive, quando foi aconselhado que levasse um companheiro de viagem, por causa do seu desconhecimento do latim e do italiano, ele se negou a fazê-lo. Acreditava, inclusive, pecar contra a confiança em Deus, se levasse provisões para o caminho. Só concordou em fazê-los quando seu confessor obrigou a isso. No caminho de Roma, a Veneza, contudo, pesou-lhe ter recebido dinheiro para a viagem. Não porque fosse pecado receber dinheiro, mas porque contradizia o seu desejo mais íntimo e porque lhe parecia que isso era se afastar do seu propósito de observar em tudo a mais perfeita pobreza. Nisso, ele via uma deficiência clara de confiança. Primeiro, que deixar o dinheiro abandonado em algum lugar, mas logo o distribuiu, Opa, perdão. aos pobres, que o encontravam tanto que, ao chegar em Veneza, só tinha algumas moedas. Em Veneza, se proveria de algo com que viver de maneira que tinha feito até então, mendigando. Às noites dormia na Praça de São Marcos. Enquanto todos buscavam o necessário para poder embarcar, Inácio não tinha pressa. Seus compatriotas tentaram de novo fazê-lo ver que sem dinheiro jamais teria a perspectiva de ir à Terra Santa. Mas ele tinha uma grande certeza na sua alma, que Deus lhe haveria de dar o modo para ir a Jerusalém. E, de fato, assim se deu. Um dia, talvez, ao mendigar, encontrou um espanhol rico, que lhe perguntou o que fazia e onde queria ir. Quando se inteirou do plano de Ínigo, acabou por lhe conseguir um lugar no barco mercante, Negrona, encarregando outros peregrinos espanhóis, que comprasse também para Inácio o necessário para viajar. Alguma coisa aqui? Então, interessante como ele vai mudando, né? Quer dizer, agora está no radicalismo total, né?
o Inácio, né? Na verdade, assim, né? Se eu aceito uma passagem de navio, é como se eu tivesse aceitado o dinheiro que alguém comprasse uma passagem para mim. Não, mas agora ele está meio que num momento de provação para ele mesmo, né? Porque Né? primeiro ele virou aquele Zé do Caixão, né? Que não cortava a unha e nem cortava o cabelo, né? Ele que virou o homem do saco, como fala no texto, né? Uhum. E agora ele está já num outro status, mas ainda super radical, né? Eu acho que o que mais me chama a atenção nesse texto é como ele destaca o radicalismo de Inácio na sua missão. Ele Ele, quer aquelas mínimas coisas, fala, não vou ter provisão, vou confiar na providência divina e pronto. Isso é coisa de espanhol. Isso aí é coisa que a minha família tem muito. Só para ilustrar isso, não sei se você é de família de espanhol. A minha família é de espanhol. O meu tio uma vez brigou com a minha bisavó, o tio avô brigou com a minha bisavó, dizendo que a manteiga estava, como chama quando a manteiga estraga? Não, estava estragada. E ela falou, não tá. E ele falou, tá. E não tá. Aí eles discutiram tanto que falou, bom, então nunca mais se come manteiga nessa casa. E nunca aí mais, se nunca come mais. manteiga nessa casa. Nunca mais vai ter manteiga aqui. Ah, entendi. Isso foi, vamos dizer, em 1960. Uhum. Em 1980, ele foi nos visitar no Rio, em Goiânia, onde a gente morava. E lá na minha casa tinha manteiga. E ele falou, nossa, que interessante. Faz muitos anos que eu não como manteiga. Entendeu? É uma coisa do sangue, de falar, de viver radicalmente, né? Não vou aceitar dinheiro e não me venha, né? Mas é legal isso. É a providência que cuide. É. Não, e aqui o que eu acho interessante é que começa. Inácio coloca muito isso aos jesuítas, a companhia, né? A Companhia de Jesus. Ele falava assim que um jesuíta deve ser irmão da pobreza, mas ele tem que colocar os meios para evangelizar. O que ele está colocando aqui, em termos de aceitar o navio, a viagem de navio, a comida dos outros espanhóis, o que for necessário para viajar, na verdade, não deixa de ser um meio que ele vai começar a entender que ele precisa dos meios. Então, se você precisar de um helicóptero para poder evangelizar, use um helicóptero, tá? Agora, não se apegue a a essa situação. Utilize para que você possa chegar até lá, Parabéns, fazer, Amado Silvio. cumprir teu objetivo. É isso. Então, mas você vê que é isso. Esse momento aqui, a gente está na gênese disso, né? Porque ele precisa equilibrar também um pouco, porque ele ainda está muito radical, né? Ele Uhum. precisa equilibrar isso e isso só a maturidade vai trazer para ele. Sim. A gente sabe que eu e você fomos mais jovens e a gente sabe que quando a gente está jovem, a gente toma Uhum. decisões mais assim como ele está tomando, né? Vamos lá. Então, continuando. Mas é legal isso, né? É legal. No dia 14 de agosto, o Negrona chegou a Chipre. Ali teriam de transferir os 8 peregrinos a um galeão pequeno. A passagem de ida e volta a Chipre, a Terra Santa, custava 20 ducados por pessoa, cerca de $200. Íñigo afirma que não levou para o barco nada, mais que sua confiança em Deus. Mas também, nesse caso, é inverossímil
que o patrão de Jacob Alberto o tivesse levado de graça, por pura misericórdia. Provavelmente os 3 outros peregrinos espanhóis tiveram de pagar por seu piedoso compatriota ou o rico anfitrião espanhol de Inácio em Veneza, e em previsão tinha dado a um dos peregrinos espanhóis o dinheiro para uma ocasião como essa. No dia 25 de agosto, o barco ancorou no porto de Chafá. Dia 1º de setembro, os peregrinos puderam finalmente desembarcar e pôr-se a caminho para Jerusalém, aonde chegaram no dia 4 de setembro, às 10 horas da manhã. Íñigo podia ver agora, com seus próprios olhos, o lugar onde Nosso Senhor tinha nascido. Em grande pobreza, para o cabo de tantos trabalhos, de fome, sede, calor, frio, injúrias e afrontas. Morrer na cruz, e tudo isso por mim. Exercício 116. Podemos imaginar a emoção com que fazia visitas aos diversos lugares santos. Tinha alcançado a meta de sua vida, da sua viagem. Sua decisão era permanecer para sempre em Jerusalém e não fazer outra coisa que visitar os lugares santos. Queria também se dedicar a ajudar as almas. Contudo, a difícil situação da época, o superior dos franciscanos decidiu que Inácio não podia permanecer ali. Assim que, depois de 20 dias de estadia em Jerusalém, ele teve que partir de Jerusalém para Jaffa e tomar o caminho da Europa, de volta à Espanha. A situação da pobreza vai se convertendo também em um estilo de praticar o apostolado. O pobre e seu estado de indigência, inspiração, o gênero da vida apostólica de Inácio, ou de Íñigo. Eu vou, quando tiver Íñigo, eu vou ler Inácio, que é a mesma coisa, tá? Tudo bem. É que, na verdade, ele coloca esse Íñigo, porque eu acho o autor, eu entendi que ele vai chamar de Inácio mais para frente. Ele quer mostrar que o Inácio ainda não está formado. Tá. Então, acho que essa é a ideia do autor de colocar o Íñigo por enquanto. Uhum. Mas, enfim, as pessoas estão acompanhando também podem ver. Ok. Quando em Jerusalém, lhe dizem que não pode permanecer no convento devido a esse estar em tal precariedade que apenas pode sustentar os frades da comunidade. O peregrino responde que isso não é inconveniente para ele. Basta que lhe ouçam a confissão, quando o necessite. Autobiografia 45. Na Espanha, a maneira de exercer seu apostolado será sempre em pobreza. Chegou a Alcalá. Começou a mendigar e viver de esmola. Esse foi seu modo de proceder no apostolado, ainda que tenha tido de vencer fortes oposições. O interesse por ajudar o próximo e socorrer os pobres levará Íñigo a relativizar a pobreza material. Daí que recorra a toda sorte de meios para preparar-se ele mesmo e para dispor de recursos que lhe permitam ajudar o próximo. No momento de tirar o grau acadêmico, encontra-se diante do dilema de seguir a sorte dos pobres, pois alguns estudantes pobres não o podem fazer, ou de levar adiante o seu propósito, de concluir os estudos com todos os requisitos acadêmicos. Nesse ponto, seu discernimento
se realiza tentando-se ao conselho de uma pessoa prudente e consegue até o dinheiro necessário para obter o título. Mas, como em toda ocasião comprometida, que não responde às soluções mais chamativas ou estereotipadas, o peregrino deverá suportar as discrepâncias, inclusive as críticas. Não falta murmuradores, nos diz ele mesmo, Autobiografia 84. O olhar atento, sobretudo, ao bem das pessoas, conduz o peregrino a se servir dos meios institucionais e das influências que o detêm, o poder civil, para atender às necessidades muito variadas dos pobres. Fizeram-se em Roma, com a ajuda do peregrino e dos companheiros, algumas obras pias, como os catecúmenos, Santa Marta, os órfãos, etc. Autobiografia 98. Trata-se da instituição a serviço de três tipos de dirigentes: os convertidos do judaísmo explorados, os quais lhes confiscavam os bens e deserdavam os filhos, ao se converterem à obra e à casa de Santa Marta, que acolhia mulheres que tinham abandonado a prostituição, ajudando-se a integrar na sociedade. Também deu apoio à fraternidade dos órfãos, que socorria a estes. Além dessas instituições, também organizou uma casa para acolher moças em perigo. Quando o duro inverno de 1538 a 39 castigou a cidade, começaram a ter em casa 100, 200, 300, 400, pobre até o ponto de chegarem a abrigar um total de 3.000. Pregar em pobreza e gratuidade dos ministérios serão as características principais do apóstolo jesuíta. Isso é legal, né? Porque ele mostra, o texto vai mostrando para a gente que é um construto, né? É uma obra que está sendo construída internamente, né, do Inácio. Tem uma coisa acontecendo ali dentro. E isso vai depois se manifestar como a obra que são jesuítas hoje, né? Mas aquilo ali tá fervendo ali dentro dele, né? E esse desejo de ajudar e essa vontade de atender aos pobres, né? Isso é muito legal. E a gente sabe disso, porque eu e você, de alguma forma, já vivenciamos, claro, com a nossa limitação, mas a gente sabe que é assim que é o negócio na hora da realidade, né? De repente vem um friozão, vem uma grande necessidade, quem alimenta 100 alimenta 300, porque a máquina vai girando, né? É muito interessante. Sim, com certeza. E certamente houve muita partilha de pão, né? Sim. Uhum. Mas é o que falam daquele milagre, né? Também as pessoas, ao verem que Cristo compartilhava o pão com os amigos, né? E que aquele menino tão bonitinho falou: eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. As pessoas passaram a compartilhar entre si. E isso não deixa de ser um milagre, Sim, né? Porque ainda mais no mundo sempre foi assim. Só mudou a técnica, né? Mas a avareza sempre foi avareza. Posso ir um pouquinho? pode. 3.
Pobreza e humildade nos exercícios espirituais. Nos exercícios espirituais, desde o início da sua atividade espiritual, o exercitante se situa diante do dinheiro e da pobreza como algo relativo. Não queiramos mais riqueza que pobreza. Todo o processo dos exercícios espirituais é a experiência de um Deus solidário, que se inclina para o mais fraco e pobre, que assume a sua sorte até morrer por ele. Assim, no colóquio da primeira meditação, exercícios chaves da segunda semana: reino, encarnação, nascimento, bandeiras, humildade, compartilhar a paixão de Cristo, etc., o exercitante é arrastado no movimento divino da compaixão e da solidariedade que deverá atualizar em seguida na relação com as pessoas, que, de maneiras muito distintas, solicitarão a sua compaixão e solidariedade, sobretudo os pobres. Ainda que certamente os pobres não apareçam muito no texto dos exercícios, sem dúvida neles tem um grande destaque o pobre Jesus, pobre e humilhado. Seu nascimento é em extrema indigência e pobreza, e desde esse momento carrega a pobreza e as suas consequências. O coração do exercitante deve se centrar na pobreza. Quero e escolho mais a pobreza com Cristo pobre que a riqueza. Exercício espiritual 167. Assim, os exercícios vão gravando no exercitante a imagem viva de Cristo como chave de interpretação da realidade do pobre, que participa da condição de Cristo pobre, humilhado e crucificado. Com essa chave cristológica, que dá profundidade e solidez ao compromisso cristão, a discreta presença dos pobres nos exercícios adquire maior destaque. Assim, por exemplo, são significativos os abundantes traços de sofrimento, de pobreza, de compaixão indicados ou esboçados nas distintas contemplações. Então, uma série de exercícios espirituais. Eu só explicando um pouco para quem está só ouvindo. Só para dar um exemplo, a contemplação do nascimento de Jesus centra-se exatamente sobre a pobreza em que nasce o Salvador. Pelo menos 4 exercícios particularmente estão focados na questão da pobreza e são pontos-chave do itinerário proposto. A meditação do reino, as bandeiras, as classes de pessoas e os graus de humildade. Pode fechar. O apelo ao Rei Eterno é para que tomemos parte nas suas provações, a pobreza incluída, para que possamos participar da sua glória. A bandeira de Cristo insistirá em que abracemos o caminho que conduz à verdadeira pobreza, libertando-nos da atração exercida pelo poder, honras e riquezas. O exercício das classes de pessoas está todo baseado no apelo ao dinheiro, exigindo uma liberdade com relação aos bens materiais. E na consideração dos graus de humildade, Inácio quer que o exercitante queira alcançar o terceiro grau de identificação real com o Cristo pobre e humilhado, pobreza e humildade, ou humilhações.
caminham juntos nos exercícios espirituais. Acho que vale a pena a gente ler a conclusão e depois a gente comenta um pouco. Ok. Quer continuar ou quer que eu leia? Eu quero que você leia. Conclusão. Para sentir a partir dos pobres com o mundo de hoje. Carlos Cabarros, parafraseando as regras para sentir com a igreja dos exercícios, elenca uma série de atitudes existenciais que precisamos assumir no nosso serviço aos mais pobres, se queremos ser fiéis ao que Inácio viveu. Vejamos. Primeiro, temos de ter amigos empobrecidos e necessitados. Experimentar que eles são os companheiros naturais deste caminho, sabendo que a amizade com os pobres nos faz amigos do Rei Eterno. Quantos amigos pobres tenho de fato? Amigos, e não simplesmente conhecidos. 2. Além do trabalho a nós atribuído, é preciso nos esforçarmos para trabalhar também com o mundo dos necessitados. Portanto, embora estejamos em trabalhos distantes geograficamente, e talvez por isso mesmo dos empobrecidos e necessitados reais, sempre é melhor e mais seguro ter ao menos uma instância que nos vincule com esse mundo. Lembremos do Inácio Geral e do seu trabalho com marginalizados. Conversos do judaísmo, prostitutas e suas filhas doentes, órfãos, de sua atenção aos atingidos pelo pobre. Como eu combino ou articulo meu trabalho com algumas manifestações desse contato direto, constante e desafiador com o necessitado. Desculpa. Como eu combino e articulo meu trabalho com algumas manifestações desse contato direto, constante e desafiador com o necessitado, abro espaço para isso. 3. Os valores dos pobres são mais cristãos do que da sociedade dominante? Encontraremos entre eles uma solidariedade que enfrenta emergências de cada dia e lhe permite subsistir sua própria fraqueza. O viver sem contas, nem seguro, os torna desinstalados, generosos e livres. Até que ponto temos experimentado que essa vida é mais feliz, mais pura e mais apta à edificação do próximo? É a vida que mais se aparta de toda contágio de avareza e mais se assemelha à pobreza evangélica. Isso acho que podia dar uma paradinha, né? Porque essas perguntas são terríveis, né? Essa, por exemplo, né? Até que ponto temos experimentado que essa vida é mais feliz, mais pura e mais apta à edificação do próximo? É a vida que mais se aparta do contágio da avareza e mais se assemelha à pobreza evangélica, né? É, é difícil isso, hein? Na hora que a gente pensa na vida da gente, né? Mas aí tem duas coisas que são importantes, eu acho. Uma vez eu ouvi, até foi um pensamento de Dom Helder. Tá? E, quer me disseram, eu nunca fui conferir se realmente esse pensamento é de Dom Helder. Mas eu ouvi uma palestra eu estava ouvindo uma palestra sobre São Francisco de Assis, aonde Francisco coloca que
que a vida, que a pobreza que Francisco assumiu não é a pobreza que ele abraçou, não é a pobreza da miserabilidade, mas é a pobreza dos pobres. Estamos colocando que os miseráveis e os milionários, os dois extremos, tá? Não têm sentimentos muito parecidos. O miserável quer a todo custo sair do estágio que está, tá? Porque ele está passando fome, ele está com necessidade complicada. E o milionário, a ânsia dele é cada vez querer mais concentração, mais. E tem vários sentimentos que se batem aqui, que são semelhantes. Porque aí coloca que a pobreza não é a miserabilidade. A pobreza é a pobreza. Tá? Você não se apegar às coisas, tá? A não ser que elas lhe sejam úteis para a glória de Deus. Tá? Não é o apego, mas usar as coisas para a glória de Deus. Tá? Então, por exemplo, você tem um computador, tá? Tem a possibilidade de digitar aqui comigo. Você podia estar assistindo, você podia estar, em vez de estar aqui comigo lendo um texto dessa forma, você podia estar assistindo um filme de uma pornografia qualquer aí da vida, sabe lá fazendo o quê? Tá? Você podia estar com crianças, como tem, tá? Você podia estar fazendo, enfim, você podia não estar buscando o caminho da glória, tá? O caminho para dar glória a Deus, não para glória pessoal. Porque na medida que você se abandona, tá? E se deixa construir, você vai sentindo que o teu caminho vai se tornando mais leve. O caminho de Cristo é mais leve, tá? Porque você está fazendo bem, você está construindo, tá? E não é só de Cristo, né? Eu tenho certeza que quem é budista também se encontra na mesma linha. Isso não é exclusividade dos cristãos, isso é exclusividade das pessoas que buscam bem, tá? Né? Que amam, que procuram vivenciar o amor, tá? Seja ele um amor verdadeiro, tá? E aí, se você ama verdadeiramente, você não vai optar pela miserabilidade, mas você vai optar pela pobreza. E Francisco fez a opção pela pobreza, tá? Jesus também não foi um miserável, tá? Não, mas ele andava, dormia nos cantos, ele tratava as pessoas. Sim, é verdade, mas ele sempre tinha da onde. Olha, lá vai lá, que ele já está sabendo que vai ter um espaço. Nós vamos usar o salão de cima da casa dele lá para fazermos a nossa Eucaristia, a nossa Páscoa, fazermos a nossa Páscoa. Então, assim, sempre tinha uma, Ele também não menosprezava os ricos, né? uma rede de solidariedade ao redor. Né? É aí que não tem pobreza. Porque esse 4 aqui, você vai lembrar de ontem. Quer dizer, me fez lembrar de ontem na hora que eu li. Né? Os pobres são nossos mestres, nossos assessores. As frases são de Inácio. Quantas vezes consultei e me deixei levar sem problemas, em fotos, etc. Pelo que os empobrecidos vivenciam e sentem. Porque só eles entendem por inteiro as coisas e a mensagem evangélica. Mateus 11, 25. Comento e cotejo com os pobres minha vida, minhas coisas, a tarefa que realizo. Né? Eu lembrei do que você relatou ontem, da, da moça que almoçava lá, né? Que, o quanto você aprendeu com ela, né? Lá quando você morava lá com o Ramon.
E isso é muito legal, porque quando a gente tira esse foco de sou a pessoa que está ajudando o pobre e me coloco do lado dele na construção de um mundo melhor, não só para mim, como para ele também, porque ele só vai conseguir com a minha ajuda e eu só vou com a dele. Né? E isso é um pouco o que os ricos não têm. Ele pode até ter o mesmo desejo do pobre, mas ele não tem o mesmo método. Ele não tem a mesma intenção. Não sei se eu estou sendo cruel aqui. Uhum. Né? Porque é como se tivessem várias câmeras, né? E a gente olha um pouquinho na nossa, um pouquinho na do outro, para conseguir formar uma visão. Não sei se você já fez filmagem 360, né? Ou foto 360, que é aquela foto do círculo, né? Sei. É maluco isso, né? Você precisa tirar várias fotos e o computador faz a parte de juntar tudo como se fosse uma coisa só. Mas não é legal isso? Eu acho essas perguntas muito boas. Sim, sem dúvida. Vai lá, 5. Pode ler? Oi. Oi? Tô vendo ali, tô lendo aquela questão da os pobres são nossos juízes. Isso. Pode ver, dar uma lida para Foi ali que a nós. gente, foi ali que a gente parou? Isso. Ele é nossos mestres é para nossos juízes. Nas palavras de Inácio, Jesus quis constituí-los em juízos em todos os fiéis. Até que ponto temos avaliado obras e instituições a partir da sua perspectiva, a partir de seus juízos e não apenas de termos de operatividade? Isso. Servir os pobres de Cristo é o que engendra a vocação. Cuidar dos pobres de Cristo é molde e matriz de cristãos. É o grande sinal da vocação de sua solidez, bem como o modo de fomentá-la. Até que ponto somos impelidos pelo empenho que servir aos pobres em vez de pela atenção da psicanalítica? Pedir a graça de encontrar nos mais pobres o rosto de Jesus, a graça de encontrar nos empobrecidos e doentes o rosto do Senhor, que muito padece ainda na humanidade. Esse espiritual 195 é talvez o que poderia sintetizar e dinamizar nossa vida a partir da base. Quantas vezes me foi concedido contemplar assim ao Senhor, É o fim. solidários, obedientes e amorosos? É. Que bonito, né? Sim. Querer que os pobres são os criadores de futuro. Ter consciência que eles são os verdadeiros agentes de mudança. Observa isso na escolha da minha clientela. Em todas as minhas atividades, são eles meu destinatário direto ou indiretos, sem descuidar de outros que contribuem para a mudança radical. Acredito que são os empobrecidos, aqueles que vão mudar a história. Em que demonstro isso? Querer, contudo, colaborar com a excelência de mudanças da estrutura da história, até que ponto nossa preocupação é, como para Inácio,
em sua terra natal, a de que não haja mendicantes. Faço o máximo que posso e da melhor maneira para minorar e desarraigar a injustiça do mundo. É a pobreza pessoal que tornará crível meu trabalho. Até que ponto compartilho com as pessoas das classes necessitadas o comer, o vestir, os meios de transporte? Como reduzimos os orçamentos a fim de nos aproximarmos de outra regra, segundo a qual sempre de uma maneira tanto melhor e mais segura, quanto mais restringirmos e reduzirmos, e quanto nos parecermos com Cristo pobre. Pode a gente simples entrar em nossa casa, compartilhar a nossa mesa? Os pobres se sentem à vontade em nossas casas? Então, deixa eu só comentar uma coisa. Eu me lembro, isso eu aprendi com o Padre Reis. Essa, não só isso, como muitas coisas assim. Não sei se você conheceu ele. Era um padre espanhol lá do Anchietano. Uma vez veio uma senhora simples, sim, e ela vinha, todo mês ela vinha pegar o dinheiro do gás que o Padre Reis dava para ela. O Padre Reis dava um botijão por mês para ela, o dinheiro para comprar um botijão de gás. E ele ouvia, porque ela sentava lá no Anchietano, e chorava e falava dos filhos e tal, e contava tudo. E então ele dava o dinheiro e ela ia. E eu perguntei, mas não é mais fácil dar o dinheiro, né? Porque, assim, ela quer o dinheiro, não sei se ela quer ouvir tudo né, que você tem para falar, né? Estou falando de uma pessoa de 18 anos, como eu era, né? E aí ele me falou do alto da sabedoria dele. Ela é um pouco chatinha, assim, mas eu estou dando para ela alguns momentos para ela poder ser chata comigo, porque ela já é chata com ela o dia inteiro. E não tem com quem dividir isso. Porque, então, isso é um pouco essa. A gente tem que prestar muita atenção, né, nesse, nessa pergunta. Né? Os pobres se sentem à vontade nas nossas casas. Né? Eles se sentem próximos. Você, é, ele consegue conversar com você de igual para igual. Né? Essa, isso que ele está propondo, né? É a pobreza pessoal que tornará crível o meu trabalho. Essa, não é só uma sensação, mas é uma atitude nossa quando trabalha com o pobre. Né? Que é o seguinte aí, o número 11. Né? Mas antes de começar o número 11, eu estou com uma situação aqui, tendo que responder, e eu acho que eu vou acabar por rezar mais essas perguntas todas. Pelo seguinte, Dom Severino, que é o arcebispo de Maringá, então, e é o bispo referencial do laicato, agora do Sul 2, já foi nacional. Ele pediu para a direção, para a coordenação do CNLB a nível regional, e eu sou o vice da coordenação, ele pediu ao Walter, não foi a mim que ele pediu, foi ao Walter. Pediu, Beto, companheiros e companheiras, nós precisamos pensar de que forma, tá? Quais são os parâmetros
que a gente deve trabalhar para compreender o papel do laicato quando sai para ser candidato, candidato a um cargo eletivo. Tá? Então, por exemplo, você tem alguns leigos, porque todos nós que recebemos o batismo somos leigos. Entretanto, nós temos pessoas que devemos orientar o papel deles devido à ação desses leigos após a, após a, tanto no período eleitoral quanto uma vez eleito. E mais do que isso, nós temos que orientá-los, temos que orientar a comunidade a forma da relação com esse leigo. Por quê? Nós temos leigos, temos gente que aparece na igreja nessa época eleitoral para receber votos, tá? Ok, ela é batizada, que bom. Então esses devem receber da comunidade um tratamento para ser evangelizado, na verdade, porque ele não foi evangelizado, ele não está nem entendendo direito o que é evangelização, qual é a relação dele com os pobres, tá? Outro é aquele que já fazem anos, tem uma história de, não sei, de ministro da Eucaristia, Militância. pastoral, é um leigo realmente comprometido, é um sujeito eclesial, vamos dizer assim, tá? No termo íntegro da palavra. Esse, na verdade, não deve ser expulso da igreja, tá? Quando ele sai candidato. Ao contrário, a igreja deve assumir o seu mandato. O mandato dele deve ser interpretado como um mandato coletivo, porque é ali que ele nasceu e é ali que está a espiritualidade dele. Ele pode até ter outros ambientes, ele não precisa se restringir à comunidade, mas ele tem um vínculo com a comunidade. Se ele tem um vínculo com a comunidade, então a comunidade deve aceitá-lo. Mas aquele que não tem vínculo com a comunidade deve agir de maneira diferente. Tá? Então eu preciso preparar várias combinações possíveis, ou seja, aquele que vem de fora, chega na hora, aquele que está dentro da igreja, tá? No processo pré-eleitoral, no processo eleitoral e no processo após as eleições, tá? Para que isso seja também incorporado na leitura dos bispos, dos nossos pastores, e assim seja orientada a igreja. Tá? Eles estão pedindo isso para levar, inclusive, para a reunião do clero, para a reunião dos bispos, para a reunião episcopal. Então, eu estou pensando que talvez rezando isso aqui possa sair muitas reflexões e perguntas, né? E tem aquele documento também, né, da igreja, que fala sobre a eleição. Saiu não é de agora, ele já faz um tempo, faz uns anos já. A CNBB lançou um dos livrinhos azuis, aqueles. Assim que eu vou lembrar o nome dele, eu coloco, eu te mando. Você sabe do que eu estou falando? Não. É um 102, Não, você está 105. falando do 105. 105, isso. Não, o 105 eu tenho trabalho direto, porque ele é livro de cabeceira, na verdade. O 105 Então, eu lembro desse, porque esse é o documento que dava as prerrogativas, né? E também ele ajuda muito, né? Com certeza, com certeza. Você tem toda a razão. Mas Mas isso aqui vai um pouco além, né? aham.
Mas acho que você tem razão. É bom aprofundar, ainda mais se você tem acesso a pessoas que têm poder. Sim. Né? Escuta, vamos terminar. Estamos no finalzinho, né, do texto, não é Estamos no isso? finalzinho, é só mais até Tá. o final da Então, folha. vamos terminar, porque eu tenho um compromisso também agora. Tudo bem, pode ir. A gente pode Pode, marcar e fazer outras leituras, fazer outra um momento. pode terminar esse. Ah, vai terminar, não vai terminar de ler? Nós paramos no 11. Oi? É só terminar de ler, a gente já Vamos terminar, comentou. então. Quer ler ou quer que eu Pode leia? ler. Os pobres são prioridades sob os critérios práticos em nossas obras. São a necessidade dos pobres a que tem prioridade sobre os desejos dos ricos. Até onde as gerações jovens da companhia mantêm o espírito de testemunho profético contra esse mundo desumano. Até onde são os critérios do decreto 2.4 e 12 da Constituição Geral 32 para dar os votos, chamar a teologia ao sacerdócio e para admitir a profissão. Ser solicitado pelos pobres que lutam e são perseguidos. Avaliação do nosso agir. Se os pobres nos escolhem e se sentem bem conosco, é mais seguro. Se os pobres nos perseguem, é bom sinal. Os poderosos os perseguem. Né? Oi? Se os poderosos os perseguem, é um bom sinal. Na verdade, é assim, né? É uma situação, às vezes, muito chato. Você, eu não sei se teve essa experiência, você ajuda um pobre, às vezes um menino de rua, por exemplo, e esse menino, você ajudou e ele reconheceu em você como uma pessoa que ajuda. E ele te persegue, na verdade. Aonde você vai, esse menino vai atrás de você. E é um pentelho, desculpa a expressão, mas é um chato de galoche. Tá? E você tem que ser amoroso. Né? Como é impressionante isso. Né? Você, na medida que você se dá, também você tem que treinar o exercício De ser uma para pessoa pública. De ser uma pessoa pública. de ser uma pessoa pública. É o ônus. Vamos lá, vamos no último. Esse Esse sobrevoo sobre a sobrevoo. experiência de pobreza vivida por Inácio nos leva a uma profunda reflexão sobre como estamos vivendo nosso compromisso evangélico, convidando-nos a configurarmos a Cristo pobre e humilde com a cruz às costas. Que possamos sempre mais deixar-nos interpelar pelos apelos que chegam até nós do mundo dos pobres e responder com coragem e audácia como servidores de Cristo na igreja. Como É diria, isso. como diria o meu amigo lá, que eu esqueci o nome dele, amém, axé e aleluia. Amém, axé, aleluia. Então, terminamos o texto. Tá? Muito bom, né? É Não muito é bom. maravilhoso o texto? É uma experiência muito gostosa. Tá? É muito bom. Nós podemos continuar fazendo outras leituras. Tem os textos mais antigos do Cabarrus também. Eu não queria pegar só textos novos, mas pegar também textos antigos.